Salve, salve, CACDistas, tudo bem? Espero que sim, que o seu sábado seja maravilhoso. E a gente voltou com a segunda parte da entrevista do Marcílio Falcão. Dessa vez, ele vai falar tudo sobre o CACD, tudo sobre a preparação dele e depois sobre a preparação que a gente deve ter para ser bem sucedido no exame. Bons estudos, sucesso! Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e os seus comentários. E vamos juntos até o Itamaraty. Tchau! Legal. Vai ser um prazer continuar com essa segunda parte. Então, a primeira pergunta é: como foi sua experiência pessoal de preparação para o CACD? Olha, foi bem interessante, assim, um momento em que eu decidi não ser diplomata, porque isso parece que já estava decidido, mas era alguma coisa que estava ali, era muito embrionário, era aquele sentimento que sempre me incomodava, o fato de eu estar fazendo outra coisa que não era relacionada à minha preparação para o concurso, especificamente, né? Como eu te disse no outro dia, eu dava aula, né, há muito tempo, e tinha acabado de terminar a faculdade de jornalismo também, e não estava fazendo nada diretamente ligado à minha preparação, e aquilo me incomodava, né? Desde desde a faculdade, de certa forma, eu já achava que se eu queria passar nesse concurso, eu já devia estar me preparando de alguma forma. E só aconteceu, de fato, quando eu me formei e tive pensava bastante sobre o futuro. Isso me incomodava muito, sempre foi até hoje. Eu acho que eu vivo muito no futuro ainda, né? Por mais que eu tente mudar um pouco e aproveitar mais o presente e as conquistas, mas eu sempre fui um residente no futuro. Eu sempre projeto muito, fantasio muito as coisas que eu vou fazer, e eu acho que, de certa forma, deixo de aproveitar um pouco o presente. Mas isso teve uma utilidade naquele momento. Então eu me via, me imaginava vários anos na frente, sem tomar essa atitude de começar, de fato, a botar a mão na massa e me preparar para a prova, sabe? E aí eu me via me imaginava como uma pessoa extremamente frustrada. E eu pensava, poxa, há vários indícios de que a gente só vive uma vez, e mesmo assim, se é que nós vivemos mais de uma, talvez a mais importante seja essa, né, que é a nossa atual existência. Então, era uma frase que me vinha muito à cabeça, bom, se a gente só vive uma vez, como é que eu vou desperdiçar a chance de realizar um sonho, né, profissional, que é uma área tão importante da vida, né? Além da sentimental e financeira também, tem um aspecto profissional de você ter satisfação no que faz, que vai além do financeiro e do ganhar dinheiro somente, né? Acumular dinheiro e poder. A satisfação de você ter uma noção de um sentimento de sentido na sua vida, né? Que sua vida tem um sentido, aquilo que você faz tem um sentido não só para você, mas para outras pessoas também. E eu acho que a diplomacia foi uma possibilidade, que parecia, pelo menos naquele momento, a forma como eu daria uma contribuição minha para o mundo. Claro que isso muda um pouco ao longo dos anos, né? Depois que você conhece ou entra na carreira ou começa a vida de diplomata, a gente deixa um pouco de ser tão idealista, mas a gente continua sendo idealista em outros sentidos, né? Por isso que eu estou aqui conversando agora com vocês, porque eu acho que agora eu tenho um papel também, além do papel de diplomata, me dei esse papel
de ajudar também na formação dos próximos diplomatas, né? Tanto para levar um pouco da realidade da carreira, da vida do diplomata, porque tem muita gente que decide por essa profissão sem saber nem como é, então nem o que é um diplomata, nem o que faz um diplomata, né? O único indício do que um diplomata faz de fato é saber que a gente mora no exterior, mas a vida do diplomata é muito mais do que isso, não é só morar no exterior. Então acho importante que as pessoas saibam, tenham plena noção, aliás, do que é ser diplomata, o que isso representa na sua vida, na vida de sua família e para o seu país também. Você tem um papel muito importante, né? Você é um funcionário do Estado que está encarregado de executar a política presidencial, a política externa presidencial no exterior, sobretudo, quando você está no exterior. Então isso tem a ver com a minha preparação. De certa forma, eu posso dizer que quando eu tomei a decisão, olha, vou começar a estudar, eu não tinha muito essa noção ainda, né? Eu conversei uma vez com um camarada que quase passou, foi o mesmo que conversar com o Celso Amorim para mim, porque aquilo abriu um monte de portas e janelas para eu entender um pouco o que é que o diplomata fazia. Mas lembro que eu passei horas e horas lendo sobre a carreira, pesquisando, tentando colher informações sobre o que fazia o diplomata. Tinha uma rede social na época, o Orkut, que muitos de vocês não conhecem, mas era bastante popular. Eles tinham um fórum muito interessante, que não tem nada nesse formato hoje em dia, que era muito legal. E ali você podia perguntar qualquer coisa e as pessoas respondiam. Enfim, dali eu acho que eu extraí muita informação útil também, que me ajudou a tomar essa decisão final. E outra foi, como eu já comentei, esse aspecto pessoal, né, de me ver numa situação em que eu sentia que eu tinha potencial de fazer alguma coisa mais valiosa, né, com a minha vida. Não que o trabalho que eu tinha na época de professor não fosse, mas claro, a gente quer crescer profissionalmente, né? E como eu queria ser diplomata e achava que tinha vocação para aquilo, porque talvez o aspecto mais difícil seja estar preparado para a vida no exterior. O resto parece que é mais fácil, mas esse é o aspecto mais difícil. Então, como eu tinha essa ciência de que era o que eu queria, o resto foi mais fácil, né, de adaptar depois. Então, quando eu tomei essa decisão depois de uma conversa com meu avô, que foi uma das figuras que acho que mais me ajudaram nessa trajetória aí, né? Ele foi meu avô e minha namorada na época, hoje minha esposa, foram de fato as pessoas que mais me ajudaram em termos práticos, né? Além sem contar só a torcida para eu passar, porque torcer para eu passar tinha muita gente, né? A torcida era grande, fizeram até festa quando eu passei na primeira etapa, e aí eu falei, bom, calma pessoal, espero passar na prova para comemorar. Teve um jantar de comemoração, e aí eu tive que explicar que eu não tinha passado no concurso, eu passei na primeira etapa. Então a torcida era grande, né? Mas eu agradeço muito a meu avô e a minha esposa atual. Meu avô, porque me deu o maior esporro que eu tomei na vida. Ele me chamou para conversar uma vez e ele é uma pessoa de poucas palavras ainda. Até hoje ele está, acho que 92 anos, e hoje ele conversa um pouco mais, mas na época ele conversava menos. Então tudo que ele falava e que fala ainda tem um impacto muito grande na vida de todo mundo da família, porque é nosso patriarca lá.
E ele me chamou e disse: pô, Marcelinho, você tem 25 anos já, o que é que você vai fazer da vida? Aí eu falei o que eu fazia. Ele me deu o maior esporro que eu tomei na vida. Ele disse: olha, você não tem dinheiro para comprar um carro, você não pode casar porque você não tem onde morar, e aí você vai ficar nisso até quando? Pô? Você tem um sonho tão bonito de ser diplomata, por que é que você não segue isso aí? Só que ele não falou com tanta gentileza assim, né? Você já imagina a forma como ele falou isso tudo, disse isso tudo para mim. E aí fui para casa e aquilo ficou martelando na minha cabeça até que eu cheguei àquela conclusão: bom, se eu só vivo uma vez, como é que eu vou desperdiçar essa minha existência sem correr atrás do meu sonho, né? E eu sabia que era difícil, o tempo de preparação é muito grande e talvez esse seja o requisito mais importante para passar no concurso, é ter essa resiliência, né? Essa persistência de cair e levantar, porque quase todo mundo, como eu já disse, tem a capacidade de aprender tudo que você precisa para passar na prova, né? O negócio é você ter a força de vontade de apanhar no ano e levantar para o ano seguinte. E eu acho que o primeiro passo é você colocar esse projeto numa perspectiva maior, de médio prazo, talvez entre 3 e 6, 7 anos. Eu acho que é razoável, né? E se você aguenta isso aí e estuda de um jeito certo, a chance que você venha passar é muito grande. O problema não é que as pessoas não aprendem o suficiente, é que elas desistem antes de chegarem ao ponto de dominar os assuntos da forma como precisam para a prova, sabe? Então esse é um ponto importante. Então nesse momento em que eu decidi virar diplomata e tomar a iniciativa de estudar de fato, parar minha vida em certos aspectos e estudar para a prova, isso acarretava, né, uma série de mudanças práticas na minha vida. Eu precisei trabalhar menos, eu não pude deixar de trabalhar porque eu precisava do dinheiro. E eu dava na época entre 8 e 10 horas mais ou menos de aula por dia, e reduzi para 6, eu acho, 5, 6, dependendo do dia, para poder ter o restante das horas do dia para estudar. E aí fiz isso, né? Eu comecei a estudar, eu lembro, foi mais ou menos no meu aniversário do ano de 2005, quando eu me formei também, pouco tempo depois que eu me formei. Foi quando eu fiz, acho que 25 ou 26, enfim. E aí, primeiro passo foi ler um monte de livros sobre técnica de estudo, método de estudo, né? Naquela época não existia um blog como a Pretéria. Eram poucos os diplomatas que se dispunham a falar tanto assim, tão abertamente assim do assunto, né? Tinha o fórum do Orkut, que foi muito útil para mim, e muitas das pessoas que participavam dos debates naquele fórum lá da comunidade do Coisas da Diplomacia, conheço muita gente até hoje pessoalmente, fiz amigos ali, inclusive algumas pessoas candidatos que estudavam também para a prova na mesma época que eu, costumávamos conversar bastante e passamos juntos, inclusive, na prova. Então, eu precisei primeiro reunir, né, informação, o que é que eu preciso saber para começar a estudar. Eu lembro de uma metáfora na época que eu li no livro, acho que foi do William Douglas, um livro sobre como passar em provas e concursos. Ele usava a metáfora do machado, eu gostava muito, né? Você passava muito tempo afiando o machado antes de começar a cortar de fato. E eu lembrava dessa metáfora e realmente passei um tempo afiando o machado, né? Que é desenvolvendo técnicas de estudo, fazendo uma seleção bibliográfica que eu pretendia usar durante a preparação, vendo quais eram realmente os livros mais importantes e vendo
lendo sobre a própria carreira para encontrar um pouco de sentido naquilo que eu sabia que ia começar a fazer, né? E a minha proposta inicial foi realmente, como eu disse, né, passar em 4 anos, 4, 5 anos. Eu não imaginei que ia passar tão rápido. Eu passei na segunda tentativa ali. Comecei a estudar em setembro e fiz a prova de março, eu acho. E aí não passei no ano seguinte. Mas a minha preparação, acho que o ponto mais importante que eu acho da minha preparação foi, por incrível que pareça, não tem tanto a ver com a técnica ou o método de estudo, por mais que tenha muito também. Mas talvez o fator mais importante tenha sido a perspectiva de saber que eu poderia não passar rápido. E eu estava preparado para aquilo, para passar em 4 anos, 5 anos, 6 anos, se fosse possível, né? Preciso. Esse foi um ponto importante. E eu falo muito disso, falei disso num artigo chamado Tic Tac, em alusão ao relógio, né, que vai passando e a gente vai ficando agoniado com aquilo. E falei desse ponto, dessa frustração que vem com a reprovação. Então, quando você não cria tanto a expectativa, você evita também a frustração. E foi o que aconteceu comigo, de certa forma. Eu sabia que se eu não passasse na segunda, eu podia tentar na terceira, na quarta, na quinta. E eu não ia desistir. Então esse foi um elemento importante na minha preparação, uma constante, né, de saber que eu não ia desistir. E o outro foi com relação ao método e as técnicas de estudo que eu aplicava. Eu nunca me preocupei muito em seguir um cronograma, sabe, de escrever em pedra assim, olha, até dia tal eu tenho que fazer tal coisa, né? Isso faz sentido para algumas pessoas, eu não posso dizer que eu não recomendo, mas eu sou adepto da filosofia o processo é mais importante que o objetivo, e eu prego isso muito nas coisas que eu falo e aplico nas coisas que eu faço também. Então, sempre que eu estou montando um sistema de computador, tipo a UbiWiki, que vocês vão ouvir falar um pouco mais, quando ela tiver numa versão um pouco mais sofisticada que o beta, eu sempre penso assim, toda mudança que se faz, ela tem que ser em direção a um determinado objetivo, mas não necessariamente atendendo aquele objetivo. Então, o processo, para mim, em tudo, sempre importou mais do que o objetivo. Né? Porque o objetivo, se você vai na direção dele, você desvia em algum momento, mas você chega lá. Né? Essas melhorias incrementais em qualquer coisa que você faz, e isso é que tem que estar presente, pelo menos para mim, sempre esteve presente nas coisas que eu tentei fazer. Sabe? Um passo depois do outro. Então eu tenho um determinado livro para estudar, eu entendi o seguinte, eu preciso absorver o que está aqui, eu preciso aprender e conseguir me expressar sobre o assunto que está nesse material. Se isso vai demorar 1 semana, 2, 3, eu não tenho como saber antes, eu não conheço o livro, né? Como é que eu vou saber se eu vou demorar 1 semana, 1 mês para absorver esse assunto? Não tem como saber. Eu posso ter uma estimativa, eu posso ter um plano geral do que é que eu pretendo fazer, e isso é válido. Né? Você cria ali um macrociclo com mesociclos de estudo, isso faz sentido. Você sabe, olha, nesse período eu vou estudar determinadas matérias. E dentro desse tempo você tenta encaixar o que der para fazer. Se precisar, você aumenta esse tempo do mesociclo, né? Que dura alguns meses ou semanas. Então esse planejamento ele tem que ser tão genérico a ponto de que você pode adaptá-lo às suas necessidades e não dobrar suas necessidades a um planejamento que muitas vezes não é nem você que faz, é outra pessoa que faz. Então eu acho que a gente tem que ser muito flexível e priorizar a qualidade daquilo que a gente está estudando, porque o que importa sempre, o que vai importar, e eu acho que eu vou voltar a falar disso, é a qualidade daquilo que você produz.
Por quê? É aquilo que você apresenta à banca na hora da prova, né? Ainda mais uma prova dessa, que é tão específica, ela tem essas peculiaridades, né? Você é avaliado primeiro pela capacidade de julgar itens objetivos como verdadeiros e falsos, e essa é uma preparação específica. Depois você tem que se expressar, você tem que produzir textos sobre os assuntos que você estudou. Essa é uma outra habilidade muito específica. E o que você produz, de fato, durante os estudos é o que você consegue apresentar na hora da prova. Você não pode tentar ir para uma prova discursiva sem ter se preparado, produzindo aquilo que vai ser cobrado de você na hora da prova. Isso tem a ver com o princípio da especificidade, que eu vou falar um pouco mais depois. Então minha preparação foi assim. Acho que o primeiro ponto foi decidir, e depois que eu comecei, eu foquei muito em técnicas e métodos de estudo, que sempre tinha sido uma paixão minha, de fato. Eu sempre fui muito preocupado tanto em aplicar nos meus estudos, mas não estudos de colégio, de faculdade. Eu nunca tive muita paciência para isso. Eu acho que eu me formei realmente só para terminar o curso superior. Não tinha paciência de assistir aula, nem no colégio, nunca tive. A verdade é essa, nunca tive paciência de assistir aula. E essa é uma questão minha, talvez um déficit de atenção e hiperatividade não diagnosticado, né? Mas que trouxe o benefício do hiperfoco, talvez. Mas a verdade é essa, eu nunca tive paciência para aula. Então eu precisei desenvolver métodos e técnicas que me permitissem aprender de forma autodidata. Então, uma técnica que me ajudou muito na retenção do conteúdo foi a dos mapas mentais. Eu aplicava muito técnica dos mapas mentais e escrevia muito também sobre os assuntos. Eu costumava fazer apostilas e é o que as pessoas chamam de cadernos, né? Eu prefiro o termo apostila porque ele dá a ideia de que alguém vai ler. E quando você introduz na comunicação a figura do receptor da informação, da mensagem, ela se transforma, né? A mensagem se transforma. Porque agora você está escrevendo com uma pessoa em mente, né? Com o fato de que uma pessoa vai ler aquilo que você escreveu em mente. Então eu escrevia bastante sobre os assuntos e usava o mapa mental para tentar reconstruir mentalmente o texto que eu já tinha escrito sobre o assunto. Então, quando chegava na prova, perguntavam direitos humanos, alguma questão genérica sobre direitos humanos. Eu resgatava ali o mapa dos direitos humanos, que eu já tinha preparado ao longo de meses, e lembrava exatamente dos parágrafos que eu tinha escrito no texto, porque o mapa me ajudava a resgatar aquilo. Então essa era uma técnica que eu usei bastante e tenho certeza que contribuiu muito para eu ser aprovado nesse concurso. Não estou dizendo que todo mundo tem que usar mapa mental, mas estou. Porque ajudou muito, e quem usa essa técnica se popularizou bastante na internet recentemente, num formato parecido com aquele que eu fiz e ajudei a divulgar também nos cursos lá das empresas de preparação que eu trabalhei, e vi que as pessoas estão usando um modelo que é bem adequado ao CACD, sabe? E não vou dizer o seguinte, eu acho que o mapa mental ele ainda é também específico ao concurso para o qual você está se preparando. Se você se prepara para um concurso da área jurídica, eu acredito que o mapa mental ele tem que ter um formato um pouco diferente de um mapa quando você está se preparando para a diplomacia. Mas aí já é outro ponto. Acho que já falei demais aqui em mapa mental. O que mais sobre minha preparação? E método, né? Eu começava o dia sempre tentando escrever
porque faz sentido, é assim que você é cobrada na prova, né? Você começa o dia e vai ter que escrever. Então, isso fazia sentido para mim. Eu entendia a importância de tentar ter um ciclo circadiano adaptado àquilo que seria cobrado na prova. Então, quem está acostumado a escrever à noite ou de madrugada, que é o horário que muita gente prefere, vai ter dificuldade de escrever de manhã. Então, se você só escreve à noite, escreve de manhã, certamente seu texto vai ser diferente, porque está sujeito às suas alterações de humor e tudo mais. Então, o ciclo circadiano, e ter essa noção de que você precisa ter um ciclo circadiano estável e previsível, né? Tanto de alimentação quanto de sono e estudo, até das próprias atividades de estudo. É um nível mais requintado, mais delicado, né, de especificidade. É você hierarquizar as atividades que você faz durante o dia de acordo com o princípio, né, da especificidade e com seu ciclo circadiano. Então esse é um ponto interessante da preparação. E aí estudei muito, mas muito mesmo. Era todo o meu tempo livre era voltado para os estudos. Se eu não estivesse estudando, estivesse andando na rua, por exemplo, em direção ao trabalho, eu estava reconstruindo os mapas na minha cabeça ou estudando. Eu lembro muito, e aí é que está a importância da minha namorada na época, que foi quem aguentou minha ausência, né? Porque toda a minha energia estava na preparação para o concurso. Então, no pouco tempo que a gente tinha junto, eu lembro daqueles memes que saem na internet, que você vê o camarada deitado assim do lado de uma moça e como se estivessem namorando, e aí o cara pensando, poxa, tanto PDF para ler, livro para ler, e eu tô aqui de bobeira. E era mais ou menos isso. No meu tempo livre eu me sentia culpado por não estar estudando. Isso não é necessariamente uma coisa boa, mas é um sinal de que eu estava de fato envolvido até a alma naquele projeto. E é isso. Apliquei as técnicas de estudo que eu achei que valiam a pena, resumi muito o livro. Eu acho que o resumo é uma ferramenta de estudos bastante válida. Li muita coisa, talvez até demais. Eu devesse talvez ter lido um pouco menos e me concentrado mais em aprender melhor aqueles materiais que eu selecionei para mim. Mas esse é um ponto polêmico. Mas hoje eu acho que é melhor você se concentrar em menos livros, em uma seleção bibliográfica mais enxuta e saber se expressar melhor sobre cada um deles do que baixar o nível de profundidade da sua potencial exposição, né, sobre o assunto e abranger uma gama maior de livros. Eu prefiro ser mais um pouco seletivo, e é o que eu normalmente recomendo aos meus alunos nos programas de mentoria que eu segui. Claro, nunca vai ser uma carga de leitura pequena, né? Tem muita coisa para estudar, são muitas matérias e realmente não dá para dizer que vai ser pouca coisa e que vai ser fácil e que você vai tirar de letra. Você tem que estar preparado para isso e saber disso desde logo eu acho que é importante. Vamos lá. Você é halterofilista? O quanto o esporte influenciou a sua preparação para o CACD? Há alguma analogia entre um CACDista e um atleta de alto desempenho? Olha, boa pergunta. Eu acho engraçado quando dizem que eu sou halterofilista. Eu não estou acostumado a pensar sobre mim nesses termos. Assim. Eu me vejo mais como outras coisas e terminei fazendo isso por hobby. Mas olha, certamente eu acho que o CACDista quem eu fui como CACDista que influenciou a forma como eu me preparei para as competições de levantamento de peso. Até porque eu passei no concurso antes
de começar a treinar com peso. Eu comecei de fato a treinar, eu fazia musculação normal, como se faz normalmente em academia. Logo quando eu passei na prova, talvez 2 anos, 1 ano e pouco depois que eu já era diplomata, que eu comecei a fazer musculação. Eu fazia outros esportes, jogava squash, basquete, futebol, mas nenhum esporte voltado a desempenho, né? Que você pode medir o seu progresso. E aí comecei a fazer musculação até pela estética também, e porque também nesse momento eu passei a ter mais tempo livre, né? Depois que parei de estudar para o concurso, tendo passado no concurso. E aí depois de um tempo treinando como as pessoas treinam normalmente, eu comecei a ter interesse no progresso, na progressão do treino, né, em cada vez levantar mais peso. E aí descobri que existia um esporte para isso, que é o powerlifting, que é uma modalidade de levantamento de peso em que você tem 3 movimentos. Você tem um agachamento, tem um levantamento terra, que você puxa a barra do chão, e outro um supino, que você deitado num banco, você empurra a barra do peito. E o objetivo é fazer um levantamento de cada modalidade, e ver o peso maior que você levanta. Você tem 3 tentativas, né, para chegar no maior peso, e cada uma você soma esses pesos e dá o resultado final da competição. E aí eu já estava servindo em Barcelona quando eu comecei a praticar esse esporte, com foco em cada vez levantar mais peso. Nessa modalidade de levantamento de peso, aí tem uma coisa interessante que tem a ver com o CACD. E aí você vai fazer, tudo isso vai fazer sentido. O foco do treino não é crescer músculo, mas desenvolver a força. O que é que isso quer dizer? Que todo o treino é voltado para o objetivo específico de levantar mais peso a cada dia, tá? Um pouco mais de peso a cada dia que passa. Então isso tem tudo a ver com CACD, né? Tem muita gente que está o equivalente a fazendo musculação para ser levantador de peso. E na verdade, para ser levantador de peso, você tem que levantar peso, não é só fazer musculação como se faz em academia. Exige um treino muito específico. E além disso, até num ciclo de preparação para uma competição, você começa esse ciclo com atividades menos específicas, e você vai tornando o seu treino mais específico, ou seja, mais parecido com o momento da competição ao longo da preparação. Quanto mais você chega perto de fato da prova, né, da competição. E isso, de certa forma, eu só consegui fazer e só consegui aplicar na prática porque eu tinha feito dessa forma no CACD. Então acho que foi uma simbiose, uma interação de que o CACD ajudou a mentalidade do treino, e o treino de certa forma me ajudou a entender, a sistematizar a forma como eu tinha me preparado para o CACD. E foi aí que eu coloquei no papel essa noção do princípio da especificidade. Foi quando eu encontrei que cheguei à conclusão de que esse princípio ele existia em vários campos da vida em que eu havia me envolvido, e que vi outras pessoas que também tiveram êxito, de certa forma aplicavam esse princípio, sabe, de considerar as especificidades daquela atividade para fazer um treinamento adequado àquilo. E aí, claro, isso traz essa noção do princípio de especificidade, traz corolários naturais, né? São desdobramentos naturais, que é essa noção do tempo, né? Esse corolário do tempo, ou seja, quanto mais afastado da data da competição,
mais genérico pode ser o seu treino. E quanto mais próximo, mais parecido com a situação real vai ter que ser. Inclusive nas variáveis de preparação. Então, no CACD, por exemplo, faz mais sentido você usar seu tempo assistindo aulas ou lendo ou fazendo alguma atividade menos ativa ou mais passiva quando você está longe da preparação do dia da prova, né? E à medida que você vai se aproximando do dia da prova, você vai tornando a sua sessão de estudo mais parecida com aquilo que você vai ter que desempenhar no momento do concurso. Então, é escrevendo muito, que eu acho que tem que fazer parte da sua preparação desde sempre, né? Mas, além disso, você começa a colocar condições que são análogas à situação real, né? Então, você começa a medir o seu tempo, o tempo que você leva para produzir um texto. Você começa a caprichar na letra, sabe? Você começa a escrever no horário exato em que começa a prova do concurso. E aí você vai fazendo esse tipo de modificação na sessão de estudos, de forma que ela vai ficando cada vez mais parecida com a prova. E isso quer dizer também estudar em lugares públicos em que você tem alguma distração, né? Porque na prova você vai ter alguma distração. Pode acontecer de você estar do lado de um bar que toca música, e já aconteceu muito, ar-condicionado barulhento. Você pode estar num dia em que você teve insônia ou algum tipo de desarranjo estomacal ou intestinal. Isso pode acontecer. Então é bom você também estudar num dia em que você está com febre, com gripe, porque você precisa saber como é que você vai se desempenhar se realmente isso acontecer com você, né, no dia que mais importante, né, que é o dia da prova. Então essa noção do princípio da especificidade talvez o que eu tenho mais importante para contribuir em termos de método e técnica, né? E realmente foi uma área em que eu dediquei muito do meu tempo. Eu dediquei mais do meu tempo à sistematização de métodos e técnicas de estudo do que eu fiz para a própria preparação para o concurso. Então hoje eu uso esse fruto da minha pesquisa, do meu engajamento e do meu envolvimento com as pessoas, que foi talvez o mais valioso de tudo isso, em termos práticos até. E é isso que eu faço hoje. É isso que eu tento trazer um pouco para vocês, essa experiência de ter participado do sonho de várias pessoas e por coincidência ou não, ser uma dessas pessoas que passou por tudo isso, que conhece a carreira, enfim, vive a carreira, viveu toda essa preparação e, além do mais, é uma pessoa que resolveu se especializar em métodos e técnicas de estudo para aprovação de concurso público e especificamente também para o CACD. Então, eu acho que é isso que eu tenho mais para contribuir. E essa noção do princípio da especificidade, isso aí, ela tem que permear, ela tem que, estar entranhada em tudo que você faz durante a preparação. É assim que eu vejo, é assim que eu gostaria de ter enxergado com tanta clareza quando eu comecei a estudar. Por mais que fosse algo intuitivo, não era nada sistematizado da forma como é hoje. Então acho que vocês podem muito aprender com os meus erros, além de talvez um pouco com os meus acertos, né? Mas talvez os meus erros tenham tanto a ensinar quanto os meus acertos. Então essa questão do alto desempenho em esportes foi uma aplicação consciente e deliberada do princípio da especificidade. Então o resultado natural foi chegar a um nível de campeão nacional no powerlifting.
fui campeão algumas vezes, não por uma genética favorecida, longe disso, mas por um treino focado àquele objetivo específico, sabe? Eu queria levantar mais peso a cada dia. Como é que tem que ser meu treino para que isso aconteça? E aí você, só em enquadrar a questão, o problema dessa forma, você consegue construir uma equação que leva a um resultado positivo no fim das contas. Então, para pensar um pouco sobre CACD, como é que você pode aplicar o princípio da especificidade na sua própria preparação, e você vai sozinho chegar a várias respostas que talvez outra pessoa não consiga te dar. Eu tento falar sobre isso nos artigos da Pretéria, né? Aquele do tic-tac, eu destrincho um pouco mais, né? Quais seriam as atividades que você pode aplicar no seu dia para chegar para ter uma preparação enquadrada no princípio da especificidade. Mas além disso, você pode parar e analisar a forma como você estuda, e você próprio vai chegar a conclusões que eu não teria como chegar, sabe? Em adaptação dos seus métodos e suas técnicas a esse princípio. E eu entendo que esse princípio ele é aplicável a todo mundo, não é um princípio só meu, né? Já que todo mundo tem que enfrentar a mesma prova, né? Você não vai, se você fosse enfrentar uma prova diferente da minha, da que eu enfrentei, ou sabe, do que seus candidatos vão enfrentar, aí faria sentido cada um ter uma própria preparação específica, né? Para aquele objetivo diferente. Mas não, todo mundo vai enfrentar a mesma prova. Então, posso afirmar categoricamente que o princípio da especificidade ele é universal e geral. Ele se aplica a todo mundo porque está todo mundo se preparando para o mesmo objetivo. Então, para amarrar um pouco a pergunta, se tem a ver a preparação para o CACD com a preparação para um campeonato de levantamento de peso, eu digo que sim, tem tudo a ver. E tanto a minha preparação para o CACD ajudou a me preparar como um atleta de competição, quanto o fato de ter sido um atleta em competição me ajudou a sistematizar o método que tem como fulcro aí o princípio da especificidade. Olha, uma excelente pergunta, Magali. Eu passei sem cursinho. Muitos colegas meus passaram sem cursinho também. Então, dizer que é impossível passar sem cursinho é mentira, não é impossível. Eu converso com muitos candidatos, muitos deles recém-aprovados também. Tenho muito contato com quem passa, com quem não passa, e a conclusão que eu cheguei, e com isso não quero de forma alguma desmerecer o trabalho dos professores, até porque muitos dos professores de aulas expositivas, eles são também, de certa forma, ou em muitos casos, orientadores da matéria, no sentido de corrigirem a produção textual de seus alunos, e esse talvez seja o maior valor, em minha opinião, dos professores hoje em dia. A disposição de corrigir o que o aluno está escrevendo, porque é um trabalho mais próximo, é mais pessoal e mais útil até do que uma aula expositiva que tem só a pretensão de substituir um livro, entendeu? A aula, quando ela é uma tentativa de concorrer com o material de um livro, ela se torna um meio ineficiente de transmissão de informação e conhecimento. Porque o tempo necessário para você consumir a informação que está sendo transmitida em uma aula, em comparação ao tempo que você precisa para consumir aquilo num livro, né,
é muito maior o tempo. Então, se o professor se propõe só a ser sabe, a reproduzir o conteúdo que já está num livro, ele, de certa forma, está fazendo um trabalho redundante, porque você já pode fazer isso, né? Já pode ir direto na fonte dos livros. E com a possibilidade, inclusive, de selecionar, marcar as partes principais e poder resumir aquilo com suas próprias palavras. Por mais que você possa fazer isso na aula, mas numa aula você voltar e procurar informações é uma coisa complicada, se não existe um sistema montado para isso. Mas, de qualquer forma, a razão principal de eu não gostar tanto das aulas expositivas é um pouco mais profunda, que vai até no próprio perfil do diplomata. Eu não posso esperar que um diplomata me diga que ele só consegue construir conhecimento ou absorver informação se ele faz isso por meio de aulas. Então, se alguém me diz isso, ele já está, de certa forma, revelando que ele tem um perfil que não é adequado, ou pelo menos não é ideal, ao perfil de um diplomata e ao que se exige de um diplomata no exercício da profissão, que é a capacidade de aprender constantemente e a partir de diversas fontes. Se você diz o seguinte, eu só consigo aprender com aula, pensa bem, talvez porque você não domine ainda técnicas e ferramentas de estudo que são mais úteis até do que aulas. Eu entendo que a aula, e isso é um depoimento constante que eu recebo dos recém-aprovados, enfim, é que muitas vezes o valor das aulas, dos cursinhos que fazem, vem das orientações que os professores dão durante a aula, não do conteúdo da aula em si, sabe? Então, são aquelas dicas de leitura, recomendação de capítulos, de livros, de formas de abordar determinado conteúdo, sabe? Esse é o depoimento que eu recebo normalmente. Tem muita gente que falou já, olha, eu acho que eu não teria passado sem cursinho, e pessoas que passaram. Mas aí é que tá, eu fui mais a fundo. Mas olha só, o que é que você achava mais útil? E aí normalmente era isso, era primeiro, as orientações que eram dadas no meio das aulas, né, em termos de recomendações de leitura e abordagem dos assuntos, e também para a pessoa ter acesso a ter uma noção de como ela está em termos de conhecimento em relação aos demais que também estão fazendo aquele curso, para ter uma espécie de parâmetro. E esse foi o comentário que eu recebi, uma espécie de pertencimento a um grupo de pessoas que estão focadas no mesmo objetivo. Por outro lado, enfim, dezenas de candidatos passaram sem cursinho também e deram seu jeito de desenvolver o domínio do conteúdo. Então, eu não acho que seja imprescindível, acho que tem alguns serviços que são muito mais úteis do que outros. Aulas expositivas de 500 horas, sabe? Você comprar um curso que se orgulha de ter 1000 horas de conteúdo, é um desserviço que essa pessoa está fazendo a seu projeto, porque quem compra um serviço desses, de tantas horas assim de estudo, vai se sentir na obrigação de cumprir. Então, quando você compra, o que eu vejo muito, e talvez vocês vejam isso também, eu sigo muitos Studygrams, e eu vejo as pessoas colocando assim, preciso correr atrás do conteúdo, das aulas, sabe? Como se cumprir um cronograma fosse mais importante que absorver o conteúdo da melhor forma. Porque quem monta um cronograma para você cumprir, muitas vezes nem sabe que você existe. E aí cria um cronograma arbitrário ali de aulas e você entope seu dia de aulas, 6, 7, 8 aulas por dia que você se obriga a assistir. No fim das contas, o que é que sobrou de tempo para você refletir sobre o assunto, né, escrever sobre aquilo, tentar construir seu próprio entendimento
da matéria, do tema, né? Tentar preparar uma espécie de texto ou apostila que você já mantém em arquivo, que vai ser, na verdade, o mais concreto que você pode produzir em termos de material de estudos, né? São suas próprias apostilas. Então, se aquela história que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Eu vejo utilidade, claro, para as aulas quando elas cumprem uma função muito específica de complementar o livro, né? O Rômulo Dias, que é um professor de história, ele me disse uma vez muito bem, ele disse, olha, o nosso papel principal é de curador, e faz sentido, o professor é um curador, ele tem que ser, ele tem que conhecer todas as fontes e saber onde está a informação de melhor qualidade. Tem a ver muito com aquela questão de a informação hoje em dia, já, de certa forma, ela já se libertou, a informação já é livre, né? O que a gente precisa fazer agora é organizar tudo isso. Então, eu entendo que nós, professores, ainda não estamos totalmente preparados a lidar com esses novos paradigmas de transmissão de conhecimento e informação que surgiram com a internet. Hoje em dia tem muita ferramenta que, de certa forma, torna as aulas expositivas prescindíveis até certo ponto, né? Se elas têm algum valor de introdução ao assunto e tudo mais, até tem, mas eu acho que os livros cumprem esse papel também. Então é um convite até que eu faço aos professores, nós professores, né, para que nós nos reinventemos um pouco e olhemos ao redor para ver o que é que nós temos disponível hoje em dia, que pode inclusive nos dar mais tempo para cuidar de cada aluno individualmente, sabe? Ler aquilo que ele escreve, dar orientação, olha, esse assunto aqui você não abordou da melhor forma. Em provas anteriores que abordaram esse assunto, as melhores respostas seguiram por tal caminho. Esse trabalho de 1 para 1, ele tem um valor extremo, e foge muito, aliás, do valor que você pode extrair de uma mera aula expositiva que não entra nesse nível de requinte. Então, em resumo, respondendo sua pergunta, eu acho totalmente possível passar sem cursinho de aula expositiva e outros tipos de serviço também. E dentro desse contexto, os serviços que eu acho que têm maior valor são aulas ou alguma oportunidade que você tenha de professor corrigir sua produção escrita. Esses são os serviços que eu acho que tem mais valor. Agora, aquela história, é minha opinião, eu nunca quis escrever isso em pedra, né? Respeito muito o trabalho dos professores, são pessoas que dedicam a vida ao ensino e a ajudar outras pessoas. Eu só acho que a gente precisa se transformar um pouco, né? Se adaptar aos tempos e entender a especificidade do concurso e nos questionar como a gente pode se encaixar, né, nesse contexto, sabe? Já que o aluno precisa se capacitar para produzir textos persuasivos e ricos em conteúdo, a gente precisa fornecer um trabalho que vá nessa linha, sabe? Nesse sentido. Então eu acho que é esse o papel principal hoje dos professores. E eu vejo muita gente caminhando nesse sentido já também. Eu estou otimista nesse sentido. Eu sei que eu fui muito crítico ao mercado em geral de concursos públicos. Sempre fui, né? Nos meus textos eu sou até um pouco ácido demais e sei que criei algumas inimizades com isso, mas o meu ponto principal é que sempre a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Se você me perguntar, a aula é bom, eu digo sim. A aula demais é bom, eu digo não, é péssimo. Então ela pode ser tão prejudicial quanto a ausência, ou muito mais prejudicial até do que a ausência de qualquer
qualquer aula. A mesma história que eu acho é sobre a questão de leitura de notícias. Se você faz sentido acompanhar a notícia, faz. Agora, se você usa metade do seu dia para tentar dar conta de todo o clipping de notícias que foi feito, você está sacrificando tempo valioso de estudo para um assunto que ele é proporcionalmente menos importante do que o tempo que você dedicou a ele. Então, a gente tem que considerar sempre as especificidades da prova, inclusive os professores. Você não pode querer que um professor de CACD ele dê uma aula igual a um professor que dá aula para analista de tribunal ou alguma coisa assim, que muitas vezes tem só uma prova objetiva e uma discursiva muito diferente do CACD. Então é um convite à reflexão. E é minha opinião, eu sei que ela é forte, ela vai contra o que as pessoas estão acostumadas a ver no mercado. Muitas vezes a primeira pergunta que a pessoa se faz quando resolve estudar para qualquer concurso é qual cursinho eu tenho que comprar. E eu acho que essa não devia ser a pergunta. A primeira pergunta é quais são as especificidades do meu concurso. E a segunda é, existe algum serviço que eu estou disposto a pagar que atende a essas especificidades? Então isso talvez seja mais importante. E é uma questão muito pessoal. Eu sempre tive dificuldade de assistir a aula. Eu não tenho paciência. Eu consigo contar nos dedos as palestras e aulas que eu tive paciência de prestar atenção. Foram raras, de fato, mas é um problema meu de talvez déficit de atenção, hiperatividade, alguma coisa que não foi diagnosticada. Mas eu sempre me envolvi muito mais com o conhecimento quando eu participava da construção dele. E eu acho que quase todo mundo é assim um pouco. Eu toco violão há sei lá, 25 anos, eu acho. Mas eu não ouço música. Raramente eu paro para ouvir uma música. Eu só ouço aquelas que eu quero aprender a tocar. Mas passo grande parte do dia tocando música. Futebol, detesto ver jogo de futebol. Mas se tiver uma partida de futebol, eu jogo por 10 horas seguidas, se for preciso. Então tem a ver com a minha personalidade de gostar de fazer. Eu não consigo ficar parado assistindo nada. Por mais que seja uma aula expositiva sobre a qual eu posso ou tenho a oportunidade de tomar anotações, eu vou sempre ter um sentimento de que eu podia estar lendo sobre aquilo e aproveitando mais. Mas aí é que tá, é uma questão minha. Eu não posso defender que as pessoas sigam por esse caminho. Mas convido e incito até os candidatos a tentarem desenvolver esse lado autodidata, que ele é muito útil tanto na aprovação para o concurso, quanto para aprender qualquer coisa que vocês quiserem na vida, e também no próprio exercício da profissão. A gente nem sempre vai ter a chance de ter alguém explicando tudo que a gente tem que fazer. Então acho que esse é o ponto principal. Então, essa é uma boa pergunta. Eu acho sempre o seguinte, que o equilíbrio demais nos mantém e nos prende na zona de conforto. Né? Um projeto desse, com a complexidade da preparação para o CACD, ele não tem como você tentar seguir um projeto desse sem chacoalhar um pouco, né, sua zona de conforto. Não é fácil, ele mexe com a autoestima, claro, porque em vários momentos você põe em xeque sua capacidade de levar a cabo esse projeto, né? E muita gente que consegue, aliás, ter uma boa preparação e aprender o assunto bem, tem muita gente que termina sem passar. Então não existe garantia de sucesso, infelizmente. Claro, quanto mais você está disposto a aguentar
sabe, o choque da reprovação e ter energia para no dia seguinte de receber o resultado de não ter sido aprovado, voltar a estudar. E tem gente que faz isso, engole o choro e vamos lá, ano que vem tem de novo. É muito difícil isso, realmente exige uma consciência, né, que nem todo mundo tem, um respeito a si próprio também, que muita gente não tem. E é normal duvidar da nossa capacidade. Muitas vezes a gente pensa assim: bom, e se eu não passar daqui a 6 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Eu terei perdido aí os anos mais produtivos de minha vida, no começo da juventude, quando eu acabei de me formar. Muita gente não se casou ainda, então não tem família e filhos, que de certa forma termina diminuindo, né, a atenção que você pode dar aos estudos, porque você precisa dar atenção também à família. E isso não é inegável que mais atrapalha do que ajuda. Você ter uma família, né? Enfim, de cônjuge e filhos, né? Quanto isso, claro que tende a dificultar a sua situação. Então, o equilíbrio, a gente vai entender que vai ser um momento em que sua vida não vai estar equilibrada. E é difícil você ter equilíbrio. E conversei sobre isso hoje, durante o treino, hoje à tarde. Eu não tinha não tenho mais, a verdade é essa, não tenho mais a energia de treino que eu tinha quando competia. Então, eu preciso manter o meu treino num nível sustentável. Eu não posso tentar mais ficar batendo recorde atrás de recorde meu, né? Recorde pessoal atrás de recorde pessoal, porque toda a minha energia mental, ela hoje é voltada, o que sobra da minha energia mental depois que eu largo da embaixada, né, do serviço, ela está direcionada para esse projeto de orientação para o CACD, os textos que eu escrevo e a plataforma de construção colaborativa de conhecimento que eu estou trabalhando, né, chamada UbiWiki. Também tende a ser o ambiente de colaboração e interação entre os candidatos para o concurso. Toda a minha energia está dirigida a esses projetos. Então eu não posso me enganar achando que eu vou ter a mesma dedicação de treino que eu tinha quando tentava competir também. Então isso é inevitável. Então acho que primeiro não se enganar, não achar que você vai conseguir ser a melhor namorada do mundo, a melhor a aluna mais assídua da academia, vai conseguir ler os livros que você gosta, dar atenção à família, aos amigos e ao mesmo tempo se preparar para o CACD com energia total. Isso não vai acontecer, né? Na vida, tudo que não está relacionado diretamente ao seu foco principal é uma distração. E aí, claro, eu entendo que algumas pessoas vão dizer: não, mas você tem que ter um tempo para isso, tem que ter um tempo para aquilo. Eu acho que sim, mas tudo numa dose que não prejudique o objetivo principal, se é que aquele objetivo é tão importante assim para você, né? Muitas pessoas pagam o preço do equilíbrio, né? E às vezes esse preço é a reprovação em vários concursos ou em todos. Então esse é o ponto principal que eu queria chamar a atenção. Então existe um custo altíssimo que precisa ser pago. E quem está dedicado e quem mergulha de corpo e alma nesse projeto, confesso que não tem muito tempo para sentir insegurança. Se você desde o começo da preparação já se preocupa em treinar da forma que vai ser cobrada, você vai naturalmente construir um sentimento de competência, né, de desenvolvimento que vai ser inclusive benéfico à sua autoestima. O que acontece muito, eu falei um pouco disso no vídeo da semana passada, é que as pessoas querem se preparar muitas vezes para uma prova discursiva
estudando com métodos que são úteis mais para provas objetivas. E isso é um problema. Você termina reforçando uma característica comum das pessoas, que é preferir provas objetivas. Então, se você é o tipo de candidato que prefere provas objetivas, você certamente vai ter dificuldades com provas discursivas. Então, você tem que se preparar para ser hábil, para ser fluente em provas discursivas. E o simples fato de você se preparar dessa forma já vai ser um combustível, um alimento para a sua autoestima, e vai inevitavelmente combater qualquer insegurança que surge. Enfim, e se preparar da forma como vai ser cobrada, você já vai estar fazendo o que a grande maioria dos candidatos não faz, e até alguns dos que passam também não tem essa noção tão clara da força de estudar aplicando um princípio tão coerente e lógico até quanto esse da especificidade.